Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu estou aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, baseado em Romanos, capítulo 3, versos 21 ao 31, que trabalhamos no último domingo. Eu convido você a pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta, para você anotar aquilo que você achar importante para a sua vida. O texto diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da desobediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. A Igreja de Roma, como a gente já trabalhou ali nos domingos anteriores, ela era composta por cristãos, tanto judeus como gentios. E havia uma diferenciação entre esses grupos, havia uma divisão entre esses grupos. Os judeus, eles se achavam superiores e queriam impor suas práticas judaizantes sobre os gentios. E os gentios, alguns mantinham suas práticas de imoralidade que tinha até uma coisa a ver com a cultura. Então Paulo ele tem que lidar com essa diferenciação. Paulo tem que lidar com esses dois grupos. Uns mantinham práticas imorais, contrárias às orientações divinas, e outros mantinham práticas de orgulho, eram vaidosos. E aos gentios o apóstolo Paulo diz que eles devem deixar os seus pecados, abandonar a imoralidade, viver em santidade. Aos judeus, Paulo exorta que sejam humildes, não sejam orgulhosos nem hipócritas. Então o apóstolo escreve aos cristãos para que todos tenham essa consciência, tanto os judeus como os gentios, de que eles caminham numa mesma condição, que tanto judeus como gentios, eles estão no mesmo barco, não há distinção entre eles. Eles caminham para uma mesma direção, que é a direção da perdição, de uma vida distante de Deus. Então essa é a realidade. E o apóstolo Paulo ele escreve para que haja essa consciência nesses grupos. Todos são alvos da graça de Deus e devem ter um encontro com aquilo que ele chama de justiça de Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é um encontro com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é o respiro para a humanidade perdida. Paulo inicia o texto dizendo, mas agora... Porque se antes alguma coisa estava fora do prumo, mas agora a justiça de Deus se manifestou e agora as coisas encontraram a sua direção. Então a partir desse momento a justiça de Deus é revelada e a salvação de Deus se manifesta através de Cristo a todo ser humano. E é isso que Paulo vem anunciar diante desse texto, tá bom? Ele vem dizer que a justiça não é feita pelos homens, a justiça é feita pelo próprio Deus. Então, algumas perguntas para a gente refletir. Eu quero tentar ser breve hoje para os textos, para os vídeos ficarem menores. Primeira pergunta é a seguinte: para você,
quais características tornam uma pessoa boa ou ruim? Se vocês tiverem mais de um aí na casa de vocês, dá uma pausa e conversem sobre isso. Quais as características que tornam uma pessoa boa ou ruim? Por exemplo, uma mãe, ela tem a tendência de achar o seu filho um filho bom, porque ela é mãe. Um homem que é parado na rua por um policial, ele é abordado. Uma das primeiras coisas que as pessoas dizem para a polícia é: eu sou um trabalhador. Por quê? Porque um filho é alguém bom. Um trabalhador é alguém bom. Quando alguém fala assim, eu sou trabalhador, significa assim, ó, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu não preciso roubar nada de ninguém, eu não preciso enganar ninguém. Então, essas coisas nos dão a ideia de quem é bom ou é ruim. A gente olha, pô, você viu fulano é gente boa, hein? Rapaz bom, mulher boa, faz tudo com boas intenções. Quais são os critérios para definir quem é bom e quem é ruim? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia nos apresenta um critério. E segundo o capítulo 3 de Romanos, e aí vem a segunda pergunta, quem é bom e quem é ruim? E quando a gente olha para o capítulo 3 de Romanos, a gente começa a perceber que ninguém é bom e todo mundo é ruim. Porque o apóstolo Paulo ele começa a dizer para esses dois grupos, olha, prestem atenção. Vocês ficam se degladiando, julgando quem que é melhor e quem é pior, quem vai ser julgado mais, quem vai ser julgado menos. Mas vocês não perceberam que vocês, todos, estão no mesmo barco, o barco da perdição. E aí ele vai citar o texto no capítulo 3, verso 10, dizendo assim no verso 9, pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos são pecadores, não há quem seja melhor. E ele vai citar um texto do Antigo Testamento, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Ou seja, não há ninguém. Todos vocês são pecadores. E aí, trazendo para nós aqui, todos nós somos pecadores. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer, no capítulo 3, verso 23, um texto que deveria estar guardado na sua mente e no seu coração. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado, todos estão separados da glória de Deus. Ou seja, quem é bom e quem é ruim? Perante Deus, todos nós somos pecadores e precisamos da sua justiça. Você entendeu? Então assim, mas fulano não é tão bom, a questão não é de bondade, a questão é da justiça de Deus. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Terceira pergunta, como que a justiça de Deus se manifestou? E aí quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que a justiça de Deus ela se manifesta através de Cristo Jesus. Isto é, verso 22, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Aí ele vai dizer, no verso 25, Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, Deus entregou o seu Filho para que ele se tornasse justiça através da sua morte. Como que a justiça de Deus se manifesta? Através de Cristo Jesus. A justiça de Deus se manifesta oferecendo salvação. A quem? A todos os perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas aqueles que creem em Cristo serão resgatados. Aqueles que creem em Cristo serão transformados. Então, como que a justiça de Deus se manifesta? Através de Cristo. Ele é a manifestação da justiça de Deus. E aí vem a quarta pergunta. Qual o caminho da justificação? Obediência à lei ou à fé? Qual que é o caminho? Se eu obedecer à lei, eu serei salvo? Não necessariamente. Se eu
viver uma vida de fé, eu serei salvo? Sim. Se eu viver uma vida de fé, eu vou obedecer à lei? Sim. Jesus diz isso. Ele vai resumir os 2 mandamentos em amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ele vai dizer, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai cumprir todo o resto da lei. Quem ama a Deus e ama o próximo, ele não necessariamente vai matar, ele não vai mais ter vontade de fazer. Não é que ele não vai ter vontade, é que ele não vai se entregar a essa vida de pecado que nos leva a fazer aquilo que o mandamento diz para não fazer. E não é só os mandamentos, são as leis interiores também. A gente vai respeitar mais as pessoas, a gente vai amar mais as pessoas, a gente vai cuidar mais das pessoas, a gente vai exortar mais as pessoas, a gente vai romper quando necessário com pessoas. Então nós somos justificados não pela obediência à lei. E é isso que o Paulo está dizendo no texto. Nós não somos justificados pela obediência à lei, mas nós somos justificados pela fé. Isso está aqui em todo o texto. Porque ele vai dizer no verso 22... a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí no capítulo 25, ele vai dizer, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. No verso 25, no verso 26, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Verso 27, não é pela lei, mas pela fé, a lei da fé. Verso 28, o homem é justificado pela fé. Verso de número 30, e por meio da fé, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. E o verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, a fé é o caminho. O caminho não é a obediência à lei, se não for pela fé. O caminho é a fé. É por isso que no último dia daquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, e quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus abre, mostra a ele que essa é a chave da porta celestial. Eis que hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele homem acabou de declarar a sua fé. A fé abriu as portas do paraíso, porque a fé não é uma questão de obediência, é uma questão de fé. Aqueles que estavam ali embaixo cuspindo, tacando pedra, xingando, muitos daqueles ali não entraram no reino. Por quê? Porque não tiveram fé. Ah, mas obedeceram à lei, mas não viveram pela fé. E o justo viverá pela fé. E última pergunta, a quinta. Quem representaria os judeus e gentios nos dias de hoje? Como podemos aplicar este texto à nossa realidade? Então, assim, quando a gente olha para os dias de hoje, quem que representam os judeus e quem representam os gentios? Os judeus são representados pelos legalistas, por aqueles que estão fundamentando sua vida na lei, mas não conseguem sair e desfrutar uma vida de fé e de sensibilidade. São os moralistas. São aqueles que têm um caderninho de regras dizendo o que não se pode fazer. Ó, isso aqui não pode fazer, isso é crente. É por isso que o cristianismo das décadas passadas, ele sempre foi caracterizado por aquilo que não se deve fazer. Então o cristão era quem? Era aquele que não bebe, que não joga e que não fuma. O cristão não era aquele que amava, o cristão não era aquele que cuidava, que tinha misericórdia, que dava bom testemunho, não. O cristão é aquele que não jogava, não bebia, não fumava. Não faz sentido. Tá, a pessoa de fé, ela não tem algumas necessidades. Por quê? Porque ela vive pela fé, ela não vive pelas coisas, pelas práticas. Então, os judeus, eles representam aquelas pessoas que ficam ali presas aos ideais, presas às leis, mas elas não entenderam a essência da lei. Né? Tem muito a ver com os fariseus, os religiosos. Pessoas religiosas que elas cumprem rotinas, mas o coração delas não conhece a Deus. É disso que Paulo está falando. E os gentios, eles representam aqueles que vivem um liberalismo. Ah, pode todas as coisas, Deus é misericórdia, Deus é graça, vamos viver a vida do jeito que a gente quer. Isso é outro engano. Por quê? Porque
Nós não somos convidados a viver a vida do jeito que nós queremos. Nós somos convidados a viver do jeito que Deus quer. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O desafio de Deus é de mudarmos a mente, de mudarmos a cabeça, de mudarmos o interior. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia, o fato de a gente combater esse moralismo excessivo, esse legalismo, isso não significa que essas coisas não são importantes. Respeitar as leis, entender uma vida moral, uma vida ética, isso aqui é maravilhoso. Mas a gente não combate isso, a gente combate o moralista. A gente acha que esse abraçar dessa vida moralista não faz sentido. Ao mesmo tempo que a gente também precisa combater de um outro lado da nossa vida esse liberalismo. Tudo pode, Deus perdoa depois. Cuidado! Uma vez afundado no lamaçal, difícil de sair. Alguém já disse, aquele que anda na beira do abismo, no abismo cairá. Então, os gentios ainda mantinham práticas e Paulo deixa muito claro no capítulo 1, no capítulo 2, que esses não herdarão, com práticas imorais não herdarão o reino dos céus. Cuidado. Não, eu vou desfrutar a vida, depois eu ando certo. Cuidado, não é assim que se pensa. Porque isso aí é religiosidade. É religiosidade. A espiritualidade profunda, ela diz, eu vou amar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou ser o melhor para o meu Deus hoje. Porque eu quero ter comunhão com Ele agora. Isso é bênção. Então nós